Olá a todos. Já estou aceitando a Sandra aqui. Vamos esperar que já vai conectar. Ah. Oi, Sandra. Tudo bem, Diogo? Você está me ouvindo? Eu estou bem, ouvindo bem. E você? Também, ouvindo bem. Tudo bom? Vamos esperar um segundinho, o pessoal vai entrando, né? Olha que imagem bonita que você trouxe pra gente. Viu? Adorei. Que imagem que é essa? Eu ganhei essa imagem do Lama Michel numa palestra que eu fui. Então aí conta toda uma história de compaixão. E Ai, que eu achei lindo. que tinha tudo a ver com hoje. Não, com certeza, tem tudo a ver. Bom, eu vou dar uma introdução sobre a nosso, nosso bate-papo. Bom, gente, sejam bem-vindos, boa noite a todos. É um prazer enorme estar com a Sandra aqui. A Sandra é uma querida de, sei lá quantos anos estamos juntos, né, Sandra? É Acho que verdade. uns 15 anos, pelo menos, né? Ah, por aí. Eu entendo demais. Acho que chega até uns 20, viu? Sim, uns 20 anos que estamos juntos, acompanhando um a vida do outro. E é uma satisfação enorme poder conversar com a Sandra e dividir com vocês um pouco da sabedoria da Sandra e a gente construir um diálogo, né, para que não só eu e Sandra, né, que adoramos conversar sobre, filosofar sobre muitas coisas, mas que vocês que estão em casa ouvindo e acessando a nossa conversa, possa também se nutrir de alguma forma com as palavras que vão fluir, né? Enfim, o sentimento é de profunda gratidão, né, por esse momento. E confesso que assim tudo é muito novo para mim, né? Essa história de fazer lives, mexer com a tecnologia, dar as aulas online, mas esse é o momento que a gente está vivendo, então se faz necessário para que a gente fique juntos, né? De alguma forma. E, e aí, enfim, vou pedir para a Sandra se apresentar para vocês também, né? Fale um pouquinho de você, Sandra. Ok. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Sandra Simões, eu sou professora. A minha grande essência é ser professora, sou professora de língua portuguesa e hoje trabalho com alta performance e gestão do tempo. Uma amante do yoga e entendo que no yoga está a raiz de tudo que a ciência vem conseguindo provar do quanto é importante nós usarmos o nosso corpo e a nossa mente para nos tornarmos pessoas mais felizes. Então, o meu encontro com o Diogo se dá nesse sentido, desse exercício semanal da ciência aplicada em tudo que o yoga traz, nas suas posturas, na respiração, mas principalmente nessas conversas que eu e o Diogo travamos toda semana sobre a existência. Bom, não, é fantástico. Como é importante, e aí a gente faz até o convite para as pessoas que estão em casa, né? Conversem, filosofem com seus parceiros, com seus amigos. É muito importante a gente ampliar as nossas ideias na troca com o outro, não é? Como é rico, né? Você poder trocar numa conversa filosófica sobre assuntos, às vezes, que são abstratos na nossa mente, mas que podem construir um raciocínio de ideias que você não tinha pensado antes e que podem acrescentar no seu dia a dia. Às vezes é fundamental, você às vezes sabe sobre aquele assunto, mas você escuta de uma forma diferente da boca de outra pessoa, aquilo toma um outro sentido dentro de você, não é? E essa transmutação do sentido é que vai conduzir a uma ação. Então, a gente acaba nessa interlocução consolidando algumas ideias e realmente fazendo com que elas transformem o nosso dia a dia, porque a gente começa a agir. Sim. Na troca com o outro é que a gente encontra caminhos para fazer a coisa realmente acontecer. Se você fica só com você, fica só no plano das ideias.
Pois é. E é num momento como esse, né, que a gente está vivendo, onde tem pessoas que estão sozinhas nas suas casas, né? Não é, nem todo mundo tá como eu, que tenho uma família, tenho um filho, eu tenho a esposa, e tem mais pessoas na casa, né? Mas tem gente que tá sem nenhuma pessoa dentro de casa e tem esse momento do recolhimento. Eu até entendo que possa ser um desafio, às vezes até maior, por não ter o outro dentro de casa para trocar. Mas aí eu digo que faz necessário a troca, mesmo que seja pela internet, que você fale com as pessoas, que você continue o seu exercício da troca, né? De alguma maneira, porque isso é saudável, isso é saúde, não é? Eu Exatamente. não E é sei como que vai acontecer no final da pandemia, né? Quando tudo isso passar, como que as pessoas vão estar internamente. Eu acredito que esse é o momento da gente continuar cuidando, né, desse lugar interno, para que a gente passe pelos desafios, né? Deixa eu ver se está conectando. Você está me ouvindo, Sandra? eu estou te ouvindo. Tá bom. É que deu uma rodadinha aí de conectando. Mas é isso, né? Eu pensei isso. O que que você ia dizer que eu te interrompi? E nesse exercício de você necessitar dessa interlocução, nós estamos interagindo melhor com a tecnologia. A Sim, internet vem ajudar. E realmente a gente vê o lado bom da tecnologia nesse momento. Claro que sim, muitas pessoas usam de maneira inadequada, mas nós que gostamos de fazer as coisas com adequação, estamos sendo forçados a usar da tecnologia. com Então, a certeza. sensação que eu tenho tido, ou constatado mesmo, é quanta Sim, coisa boa tem vindo mais à luz através da tecnologia que estavam escondidas. Por quê? Porque as pessoas tinham constrangimento, como nós aqui, enfrentando esse constrangimento, e, e nós estamos tendo de fazer isso. E que sim. bom, olha o lado bom da coisa. Não, com certeza. Eu me surpreendi de forma positiva com todo esse movimento tecnológico dentro da minha vida, vamos dizer assim, né? Eu confesso que eu não gosto muito, tenho desafios, né, por não saber mexer e etc. Mas eu tenho me surpreendido de uma forma positiva, porque tenho visto, né, que com os trabalhos, com as meditações diárias que a gente tem feito, as aulas em si, como isso me alimenta, né, não só como professor, mas me coloca a produzir um conteúdo para o outro. E isso me coloca a serviço do social, da comunidade, a serviço de um bem maior. Eu não estou só recluso com as minhas pessoas, né? Não, continuo conectado com todas as pessoas por um bem maior, o que precisamos nesse momento para se fazer útil para o máximo de pessoas possíveis. E para mim também, obviamente, né? Uma troca. E então eu acho que é um exercício de sair da sua zona de conforto, né? Porque tudo estava bem ajustado na vida de cada um, né? Mas agora temos novos desafios, né? Mas enfim, eu acho isso incrível. E sobre a Sandra, ela tem essa habilidade muito, né, dizendo para vocês de falar. Eu fiz um workshop recentemente com a Sandra sobre a gestão do tempo, onde ela ensina a gente a usar a agenda e marcar os nossos compromissos. E uma coisa que fica para mim, assim, do trabalho com a Sandra, é que a gente não deve colocar na nossa agenda, né, nos nossos compromissos do dia, na nossa rotina, somente os trabalhos com o outro, né? Como é importante colocar os momentos da sua prática, do seu lazer, da sua meditação, do seu almoço, né? De momentos que são preciosos também, que às vezes você só coloca lá compromisso, falar com fulano, falar com ciclano, não é? É isso mesmo.
Fala um Esse pouquinho olhar. para a gente sobre isso, Sandra. Uhum. Já podemos então entrar no nosso tema, Com que é certeza. o infinito do tempo, né? O tempo do infinito e o infinito do tempo. O que é o tempo do infinito? É um estado de presença. E quando nós nos damos conta de que nós precisamos cuidar de nós, este cuidado conosco, a nossa alimentação, a nossa parada para uma meditação, ou simplesmente para fazer alguma coisa que nos dá prazer, uma aula de dança, uma caminhada, fazer um bolo, não importa o quê. O importante é você ter consciência de que você tem um tempo no seu dia para fazer algo para você. Quando Sim, você alimenta o seu corpo dessa ação, o seu estado de consciência do que você está fazendo, ele aumenta. sim. Porque o tempo, ele pode ser visto de duas maneiras. Uma maneira é a nossa visão cronológica. E dizem os filósofos que quando nós vemos o tempo só na questão da linha cronológica, nós estamos no caos. Porque nós só vemos a passagem. A passagem é o corpo que envelhece, são as coisas que ficam A para trás. impermanência, né? Isso, exatamente. Agora, quando nós contemplamos o tempo pela ideia da consciência, ele ultrapassa essa linha de passado, presente e de corrida. Ele fica naquilo que nós estamos fazendo, é a consciência do ato de fazer. Aí o tempo realmente ganha sentido. Se Aí torna nós eterno. ganhamos sentido e aí encontramos o infinito, né? Eu estou aqui conversando com você, me desafiando na tecnologia, nos expondo, e nós estamos construindo uma história nesse exato momento. Eu tenho de estar aqui inteira. Se eu não estiver aqui inteira, eu não vou conseguir falar exatamente o que eu desejo, que é entregar um pouquinho da consciência das coisas para a busca da felicidade, da consciência das ações. E eu sei que você também, assim como nas nossas aulas. Quando estamos em aula mesmo, não é, Diogo? Sim. Na nossa aula de yoga, você me corrigindo na postura, nós conversando sobre algo, estamos lá, parece que o mundo para. E quando saímos da aula, estamos mais inteiros. Então, quando a gente cuida na nossa rotina diária de termos um tempo para nós, não importa quantos minutos seja, mas se você está ali inteiro, você ganha o dia. É As a ações história. passam a fazer mais sentido. Sim, sim. É a história de você se envolver profundamente com as coisas, não é? Eu costumo dizer, às vezes, na meditação, nas aulas, né? Faça desse momento o mais precioso da sua existência. Isso. Eu gosto de trazer essa ideia de que esse é o momento mais precioso da sua existência, porque se você colocar-se dentro desse lugar, você vai prestar atenção com mais riqueza de detalhes em todas as coisas que você está vivendo. E dessa maneira, a gente conquista dentro de nós uma sensação de um certo alívio, um certo aconchego e dissolve a ansiedade. Bom, esse momento é precioso. Tudo que eu fiz foi para chegar neste momento. Então, agora que eu cheguei, tudo bem, não é? Agora que eu cheguei, tá tudo bem. Eu posso não relaxar no sentido de ser displicente, mas vivenciar, não é? E quando a gente constrói um sonho na nossa mente, nossa, vai ser tão legal quando eu conquistar esse objetivo. E aí você conquista o objetivo, você desfruta assim daquele momento que você conquistou, não é? E como é gostoso desfrutar daquele objetivo conquistado, né? E aí você fala, nossa, essa é uma sensação que eu quero ter sempre. Só que as pessoas acham que elas, às vezes, precisam dos objetos e das pessoas, né? Do outro fazer ela se sentir assim, né?
onde você coloca a responsabilidade dessa felicidade, de realização, de autorrealização, na mão do mundo fora. E aí eu acho que esse é o grande dificuldade nossa, né? Nós seres humanos, nossa sociedade, que você acha que só vai ficar bem quando o coronavírus passar, ou quando a política se resolver, ou quando você conquistar determinadas coisas, não é? E aí eu acho que gera muita ansiedade. E fica difícil cada vez mais vivenciar esse tempo que você mencionou pra gente, né? De agora é o momento. Eu estou presente, eu estou disponível para essa experiência. Isso tem valor, né? Então eu acho que é por aí a conversa, né? Você não acha? Exatamente. Essa ideia de que nós precisamos ter coisas e receber para encontrarmos o nosso estado de equilíbrio e de felicidade, ele é totalmente ilusório. Sim. Por quê? Porque independente do que possa estar acontecendo, nós podemos estar bem. E esse estar bem pode nos trazer uma certa paz. Vamos pensar numa guerra. Como é que pode, em lugares que há anos e anos ocorrem guerras, também existirem histórias de amor? Também existirem momentos de felicidade? Por quê? Porque as pessoas não conseguem, da mesma forma que a gente não consegue só querer do externo que nos traga felicidade, a gente não consegue também se perder de nós mesmos. Nós não conseguimos isso. O que falta é entendermos mais vezes que estarmos conosco dentro do todo é que pode prolongar ou nos proporcionar mais momentos de satisfação, que oxalá possamos dizer que seja felicidade. Com E certeza. dentro desse conceito, eu acho que é muito importante sempre a gente entender a fração do tempo em que isso ocorre. É na parada. É nesse silêncio, nesse breve silêncio. E na maioria das vezes a gente não acredita que é parando que nós vamos conquistar algo bom. Nós achamos, na maioria das vezes, que é fazendo, fazendo, dizendo. Temos que estar sempre ali executando, executando, executando. E não é verdade. Para eu realmente conseguir estar e sentir, eu preciso dessa paradinha, que às vezes é um segundo. Isso o yoga vem pregando há milênios, há 3.000 anos, pelo menos, que rezam as literaturas aí. Consegue se provar através da literatura. Mas, hoje, a neurociência e tantas outras, mas a neurociência mais propriamente dita, porque é dentro do laboratório que vem sendo estudado o cérebro humano, eles vêm provando o que o yoga já diz há tanto tempo, então, que é o quê? Essa parada da tomada da consciência do eu, que faz com que a gente viva mais intensamente. É, É fantástico. essa consciência que nós precisamos ter. Inclusive, tem um poeta filósofo libanês que viveu nos Estados Unidos na década de 30, 40, enfim, e em que ele, chamado Khalil Gibran, que ele diz o seguinte, que a vida é o estado de consciência. Uhum. Olha que bonito. A Bonito. vida é o estado de consciência. Se você não está consciente das coisas, das situações, dos momentos, das suas sensações e dos seus pensamentos, você está sobrevivendo. É. E aí que traz um Sobra pouco da dessa... vida, né? Não, pode continuar, desculpa, interrompi. Não, Sim. não, é isso. É realmente concluir, né? É, Esse viver é estar consciente das coisas. e o genial do yoga é que ele traz esse tipo de conhecimento no corpo da gente, né? Ele mostra no corpo
que como você flui, a tua energia ou quando você não está fluindo, como essa ação de, de travas no corpo geram travas mentais, travas emocionais. Então, que tudo faz parte, na verdade, de um corpo só e não tem divisões, né? Então, se você consegue cuidar dessa casa que você mora, né? Desse corpo físico e, como a gente sempre está dizendo, abrir espaços, você conquista pensamentos mais abrangentes sobre o todo e tem uma riqueza maior na sua habilidade emocional, não é? Isso faz toda a diferença, porque se você enxerga apenas uma fração das cenas e situações que você vive, você diminui muito as suas soluções internas, as suas formas de agir. Quando você enxerga apenas fragmentos da realidade. E principalmente quando a gente enxerga fragmentos de acordo com as nossas ilusões, né? De acordo com as nossas fantasias a respeito do mundo. Então, para que a gente possa dissolver essas fantasias, essas ilusões, o yoga nos traz uma ferramenta que é a prática, não só do corpo, mas da meditação, várias técnicas, várias ferramentas, para que você coloque isso em prática no seu dia a dia e automaticamente, sem você perceber, você já está ampliando sua visão, né? Sua forma de sentir as outras pessoas e você se torna menos reativo, automaticamente se torna menos reativo. E isso é genial, isso é preservar a nossa saúde, é preservar a própria vida, não é? Porque quando você se torna menos reativo e mais coerente com as ações, você pode tomar decisões mais assertivas, mais com mais discernimento, com mais equilíbrio. Então, como isso influencia? Eu queria ler uma coisa para vocês, que tem uma oração, eu sei de qual, mas eu vou ler para não errar as palavras. E é uma oração, quando a gente fala de abrir a nossa visão, você vai ver que quando você olha para fora, você não está olhando o outro, né? Você está olhando você mesmo. As necessidades do outro também são suas. E a gente vai perdendo a nossa empatia quando a gente fecha a nossa visão. Então, eu vou ler uma oração que faz parte deste livro aqui, que não dá para ler porque fica invertido, né? Aí fica tudo invertido. Mas, orações de autorrealização do Swami Premananda. E é por ti, encontrei eu mesmo. Por qual místico caminho me levaste, revelando que eu sou apenas tu? Construí as paredes do ego em minha consciência e tenho vivido separado do meu eu verdadeiro. Lancei minha sombra sobre tua luz e tenho caminhado na escuridão que eu mesmo criei. Mas em minha alma há o desejo de encontrar-te. Em minha visão introspectiva, traz tua luz subjetiva. Minha luz subjetiva é tua orientação divina. Na luz da pureza interior, tens-te revelado a mim, e vejo-me como um eu transcendental, um eu além do tempo. Ou seja, aqui está dizendo se essas palavras fazem algum sentido, você vai ouvir, você vai sentir lá no seu coração que entrar nesse lugar atemporal e é se ver nesse lugar transcendental, né? Ou seja, olhar para o mundo fora e não se sentir separado, onde o mundo fora também é você. Como a gente tem feito nas nossas meditações, o exercício de expansão, de crescimento, né?
do seu corpo, onde o universo inteiro se torna você. É uma sensação, é uma meditação de expansão que traz a você o sentimento de não me falta nada, não me falta nada. Tudo que eu tenho, já tudo que existe nesse universo está dentro de mim. É só reflexo do que tem dentro. Então eu não preciso entrar em sofrimento pelo futuro ou pelo passado, porque essas duas coisas estão contidas dentro de mim. É assim que a gente tem vivenciado nas meditações, não é? Como que Exato. tem sido para você? Gostou dessa oração? Você já tinha ouvido, né, Sandra? Já, mas eu é sempre como se fosse a primeira vez. É, Esse desafio constante que nós temos de lidar com o nosso cérebro, de ficar não apegados ao passado e nem ansiosos demais com o futuro, é um exercício de parada constante. sim, Eu penso que o yoga, através da meditação, quando a meditação faz com que você dê aquela paradinha e você sinta isso, você vai percebendo esse desapego do passado e também do futuro, por incrível que pareça. sim, Eu gosto de pensar também o presente, o passado e o futuro como se fosse o nosso cérebro, porque segundo, né, nós hoje já é senso comum que as pessoas sabem que nós temos 3 cérebros. E o primeiro, que é o inconsciente, que é aquele que comanda as nossas sensações, qual a gente não consegue controlar. Eu, por exemplo, aqui, ansiosa por estar aqui, envergonhada, meu batimento cardíaco está modificado, né? A vibração da minha corda vocal está também modificada, meu sangue circulando mais aceleradamente, enfim, essas sensações eu não consigo controlar. É um cérebro. O outro, que é o que comanda as minhas emoções, de estar aqui feliz, me desafiando, estar com alguém ao qual eu admiro tanto, que é o Diogo, e a minha razão, que é o meu neocórtex, que é aquele que fala: por que você está aqui? Poxa, é tão bom a gente entregar alguma coisa que a gente sabe que tem tanto valor para outras pessoas, porque se outras pessoas também compartilharem com isso, nós vamos multiplicando aos pouquinhos essa alegria de viver, independente dos conflitos que existam. é, Então, quando a gente entende o nosso cérebro dessa maneira, e quando a gente tem consciência disso, a gente passa realmente, Diogo, a usar mais o nosso neocórtex, que é a nossa razão, que é a parte do cérebro que mais nos diferencia dos outros animais. Quer dizer, que na verdade nos diferencia, né? Vamos ser aí mais precisos na definição. sim, E quando nós temos essa consciência, nós percebemos que não precisamos ter tantos medos, com que certeza. nós podemos sim viver os conflitos e administrar as coisas externas, porque o principal está aqui, que Sim, é a nossa existência infinita, com assim certeza. como o tempo. Nós saímos desse caos que é entender o tempo apenas como cronologia. Nós Sim, passamos a perceber a consciência de tudo, então que fazemos parte desse todo. Mas nem todos vão comungar da sua ideia e nem todos vão conseguir chegar nesse nível de reflexão se não passarem, se não passar por um processo, né? Que é o que eu, você estamos passando e tantos outros e todo mundo, mas com mais consciência. Por isso, eu volto na frase: a vida realmente é um estado de consciência. E nós temos que buscar esse estado de consciência fazendo essas paradinhas. Que com seja certeza. abrir e fechar os olhos, que seja de dar uma respiradinha, que seja de ter consciência na hora de fazer um bolo, de lavar uma louça, ou de simplesmente parar e ouvir aquele que está dizendo algo que você não concorda. E Sim. respeitar. Pois é, esse é um grande lance, né? A gente falou muito numa das meditações sobre o desapego, não é? E, e a gente falou dessa questão que desapego não é indiferença, não é? Não é você ser indiferente ao outro
e querer que o outro seja excluído do universo, não é? Que o desapego não é, se conectar com esse lugar interno de se sentir melhor do que o outro ou de se sentir pior do que o outro, né? De alguma forma. Esse complexo de superioridade ou de inferioridade só nos deixa num lugar interno fragilizado e faz a gente não enxergar esse todo que a gente está querendo dizer, não é? É claro que tem algumas pessoas, e aí eu fico nessa reflexão, que assim, tem algumas pessoas que estão passando necessidades, né? Passando fome, desconfortos básicos, né? Que não é o meu caso, não é o seu caso, né? De pessoas que podem, têm a sua comida em casa, têm as suas condições para poder ter o básico da vida, né? E aí a gente pode entrar nessas reflexões. E para aqueles que não têm essas necessidades básicas supridas, é muito mais difícil, obviamente, né? Porque sem essas necessidades de base, a gente tem o cérebro, ele é voltado para a sobrevivência. Com Ele, certeza. ele, ele sai desse lugar mais de aprofundamento, ele entra na sobrevivência. Qual que é o caminho de sobrevivência, né? Mas nós que temos essa oportunidade de poder fazer reflexões como essas, temos o dever, na minha opinião, de afirmar dentro de nós esse empoderamento, de assumir esse lugar interno de equilíbrio e de harmonia para auxiliar aqueles que não têm. Para no seu raio de ação poder mostrar, calma, que está tudo bem, eu estou aqui e eu posso te mostrar que as coisas podem ser mais de uma forma mais leve e não tão pesada como você está vivenciando, né? E você poder, no seu raio de ação, poder conversar com as pessoas, ou cantar, ou fazer algo que faz a diferença, porque você está conectado. Você não se perdeu nesse mundo de ilusões onde você está brigando com o desconforto. Você entende o desconforto, você sente o desconforto, mas assim como um asana, como uma postura desafiadora, você aprende a não ficar brigando com o desconforto e a respirar e achar o conforto dentro desse desconforto, né? Fica na postura, tá difícil, acomoda de uma forma amorosa. Uhum. Acomoda de uma forma amorosa. Não, não, não fique reclamando mentalmente, dando seu chilique mental, porque as coisas não estão do jeito que você queria, né? Não gaste energia à toa, faça com inteligência, use sua inteligência para organizar o desconforto e encontrar como liberar o caminho da tua energia para você fluir sem ficar travando mais e mais. Porque a gente trava quando tensiona. A gente trava quando você entra nesse lugar interno de reclamação do que está fora, não é? Lógico que eu não estou pedindo para você aprovar as injustiças que você vê no mundo. Lógico que eu não estou falando para você concordar com as coisas, mas eu estou pedindo para que você, né, que está em casa e ouvindo essas palavras, possa acolher as coisas do mundo e não só desejar excluir as coisas que não te servem. Porque é só assim que existe o amor, porque no amor é inclusão, no amor não existe excluir. E acolher as coisas sem se tornar pesado, não é para acumular dentro de você. Então eu acho que somente quando entendemos essas qualidades a gente vai conquistar esse lugar interno de amor, né? O povo tá até colocando a Anitta incrível. Pare com o chilique, né? É isso aí. E eu acho incrível que a gente possa fazer isso acontecer, não é? E é bem possível. Só que a gente precisa estar conectado e praticando. Então, a gente fala muito, esteja com as pessoas, né? Tudo bem, eu estou fazendo meditações e aulas, você pode fazer comigo. Tem 1 milhão de gente fazendo aulas, dando os trabalhos, fazendo trabalhos incríveis. Faça o trabalho, né? Construi sua prática,
Constrói sua prática para que você possa vivenciar as coisas e entrar nesse tempo, além do tempo, né? Exato. Fazer o corpo ajudar a mente a consolidar a alma, né? Nós precisamos fazer movimentos físicos conscientes para a gente realmente entender que os conflitos que vivemos fazem parte da nossa existência. Fazem. E estarmos inteiros ali, não só usando as nossas sensações. As sensações são o nosso cérebro reptiliano dizendo, olha o medo. Ou você está atacando, ou você está fugindo. Esse é o nosso cérebro das sensações. E ele é sempre extremista. Então, você se inflama demais, ou na alegria ou na tristeza. Quando você ganha essa paradinha, poxa, mas eu sei raciocinar sobre as coisas. Então, agora eu vou não é controlar no sentido de me tornar comodista e deixar as coisas acontecerem, não, não é isso. Porque muitas vezes, às vezes as pessoas pensam assim, quem pratica yoga, quem vive uma vida zen, aceita tudo. Como Vai se... vendo, né? Aceita sim, aceita nada. Só finge que aceita, né? Na verdade, entende-se o que é inadequado. A Sim, Dharma, digamos assim, né? Na linguagem do yoga. Entendemos o que é inadequado, mas não precisamos usar só o nosso cérebro reptiliano. Gritar, esbravejar, como outro dia na meditação você falou do Miguel que chutava uma bola leve e porque a bola não ia para onde ele queria, então ele senta e chora, e briga, e esperneia. Sair dessa posição infantilizada e assumir uma posição de atitude, mas de uma atitude consciente que quando ela realmente se concretiza, ela muda. sim, Ela não necessariamente pode trazer o resultado que nós esperamos, mas ela traz a clareza de que nós fizemos tudo o que tínhamos de fazer e fizemos com adequação, sim. não ferindo como os outros também feriram. E isso é muito precioso mesmo, né? Isso é o que dá sentido. Eu penso que quando a gente fala de momentos assim tão difíceis, em que você tem ideologias tão diferentes, lutando, cada uma, e eu penso que de verdade cada uma está acreditando que está fazendo o seu melhor. Sim. Então, só que o seu melhor um pouquinho mais egoísta, o seu melhor um pouquinho menos egoísta, né? E se nós ficarmos sem sabermos exatamente que estamos fazendo o que de verdade acreditamos, do que vai adiantar? Por isso que é importante nós nos conhecermos. Por isso que é importante fazer o nosso corpo, ajudar a nossa mente a colocar intenção realmente verdadeira nas nossas atitudes. Se vem alguém e diz algo que você desaprova, acolher, ouvir, dar o tempo para você processar, para quem sabe a maneira com que você revida, ela gera um convencimento ou um clareamento de ideias. E não somente modificação de uma ideia, né, para que a gente possa fazer do nosso tempo, até no momento de conflito, compreender o conflito e encontrar realmente uma solução, porque todo mundo está tendo de encontrar uma nova solução. Olha nós dois aqui, quando Sim, nós imaginávamos que nós estaríamos numa live, nos expondo, não é até porque verdade? sabemos que muito do que dizemos para muitas pessoas é polêmico, né? É, Parece que nós estamos no campo das ideias e, na verdade, nós não estamos, nós estamos no campo das ações, mas que para isso a pessoa precisa viver um pouco para poder entender. Então, nós estamos aqui numa zona de desconforto, mas vivendo, acolhendo. Para nós também não é fácil.
É muito interessante isso que você está dizendo, porque assim, isso que você está falando é colocar em prática no dia a dia esse corpo de conhecimento que a gente está dizendo, né? Isso que é muito importante que fique claro para todo mundo que o conhecimento ele não é só para ser filosofado e ficar no campo das ideias e do abstrato dentro de você. É para que você possa colocar. O que a Sandra está falando é precioso porque mostra para a gente como colocar isso em prática no dia a dia, né? Nas suas ações com as pessoas que estão aí com você, no seu trabalho, na sua forma de agir, frente a todas as informações, como é que você está dando, qual é o destino que você está dando para as informações que você recebe do mundo, não é? Qual é o lugar interno que você está colocando todas as informações que chegam até você? Você coloca num lugar de revolta, ou de raiva, ou de angústia, ou de tristeza? Isso, obviamente, não vai te alimentar para ter bons pensamentos. Você não vai ter competência para fazer escolhas boas. Então, o que a gente está dizendo, e que é muito importante que todo mundo preste atenção, é que a gente possa construir na nossa realidade do dia a dia a aplicação desse conhecimento, onde você vai dar um destino adequado para as suas experiências, né? Dar um destino adequado para as suas experiências para que você possa sustentar pensamentos e emoções que te apoiam para o bom. Porque se você colocar dentro de você pensamentos e emoções que te apoiam para as baixas frequências, onde você vai vivenciar tristeza, raiva e angústia 24 horas, você não está vibrando no melhor de você. E, obviamente, não vai ter competência de fazer boas escolhas. Então, é uma matemática. O que a gente está dizendo é que o universo funciona com regras e com leis, e que a gente não tem como mudar as regras do universo. Você tem que, de uma certa forma, obedecer a música de que está tocando agora e dançar conforme a música e aprender a como respirar, como gerar esse pulso, como você gerar vida dentro desse fluxo que é diferente do que você estava acostumado. E dessa forma, se você aplicar essa inteligência com essa riqueza de detalhes, porque você está disponível, está pronto para olhar para o outro, como eu posso te servir da melhor maneira, sem me anular, sem me anular. Eu não estou me anulando porque eu quero fazer coisas. Eu não quero me tornar um cuidador doente onde eu faço tudo para os outros e esqueço a mim mesmo. Como eu sirvo o outro. É isso mesmo, acertar o pulso. A Gabi lembra muito bem da dinâmica. Como eu sirvo as pessoas, que como eu li na oração, eu estou servindo a mim mesmo. Se eu não me esquecer dessa lógica, eu vou olhar para o mundo fora e vou servir da melhor maneira, porque ao fazer o melhor, eu estou fazendo o melhor para mim. Meu coração se enche de gratidão. É muito poderoso. É muito poderoso você poder olhar para o outro e enxergar a maior de todas as belezas. Mesmo sendo numa roupagem que você possa achar difícil para olhar. E se você conseguir enxergar esse infinito dentro do finito, aí você tem toda a liberdade do universo dentro de você. Você nunca mais vai deixar de olhar as coisas que aparentemente aos olhos do comum é limitado e vai enxergar só o limitado. Você vai enxergar o infinito. E isso, você traz essa filosofia para dentro do seu dia a dia. Então você vai ouvir, é um oceano dentro da, é uma gota no oceano ou é um oceano dentro da gota?
As duas coisas, você vai enxergar o todo. E vai se divertir muito mais nessa existência. Sem tantos apegos e tantas amarras, isso vai ser genial. Você vai poder exercer o amor pelas pessoas. Você vai se sentir livre para amar. Isso não é a coisa mais preciosa que a gente pode construir? Eu preciso disso, então eu tenho que gerir o meu tempo e não ficar preso nessa roupagem que um dia vai morrer. Eu preciso viver infinito agora, não é? E dizer isso numa linguagem mais comercial, digamos, né? Mais executiva, é dizer, nós precisamos olhar o todo. Sim, Olhando o todo, nós precisamos selecionar aquilo que queremos para nós. E depois dessa seleção, nós temos que entender que ainda temos que fazer escolhas. sem Porque excluir, né? nós não e sem sofrimento. E Eu sem vou excluir, né? Fazer escolha sem excluir. exato, não é porque você fará uso daquilo naquele exato momento que o todo deixa de existir. E, Sim, inclusive, se você só fará bom uso daquilo que você escolheu, se você sabe do todo. Então, essa visão do todo é que vai fazer com que você viva o seu detalhe muito bem. Então, sim, nesse momento conflituoso, em que nós estamos, sim, numa situação mais privilegiada, da necessidade básica suprida, e nós sabemos que muitos não têm, o nosso equilíbrio vai acertar as nossas ações para que, quando o novo normal chegar, nós estejamos equilibrados para fazer com que as coisas fluam, acolher outras pessoas, em nos inserirmos no meio e estarmos tranquilos para poder acalmar as outras pessoas para viver aquele momento e também estarmos tranquilos conosco para viver os novos conflitos. pois é, Viveremos esses novos conflitos. Então, essa visão que a gente pode colocar numa agenda, né, Diogo? com certeza. E a gente pode exercitar hoje. O que eu farei amanhã, o que eu farei depois, o que eu imagino que eu farei durante esse mês, saindo de minha casa para ir trabalhar ou tendo de ficar na minha casa, não deixar as coisas acontecerem sem antes nós termos um planejamento. Nós precisamos planejar. Nós Sim, precisamos ter uma noção de que legado nós queremos deixar aqui. E o sim. nosso legado não precisa esperar a nossa morte. Ele Não, pode acontecer hoje, claro que né? não. Tem uma pesquisa muito interessante para falar dessa questão do que fica na nossa vida. Foi feita, não vamos entrar em detalhes de onde, quem, mas enfim, fizeram uma pesquisa para verificar o que pessoas com mais ou menos uma faixa de 30, 35 anos lembrava da existência dela. Então, elas tinham que parar e contar a vida delas. E, no máximo, as pessoas que tinham maior habilidade de memória contaram a vida toda delas em, no máximo, 3 horas a 3 horas e meia. Olha que interessante. Poxa, mas mais de 30 anos em 3 horas e meia? Isso, as que tinham uma habilidade de memória incrível. E o que eles conseguiram? A que resolução eles chegaram? A que conclusão? Qual era o objetivo deles? O que ficou para estas pessoas da existência delas? Ficou aquilo que elas viveram plenamente. Aquilo que realmente, no momento em que elas estavam fazendo, elas estavam inteiras. Então, é como se agora nós parássemos por alguns instantes e pensássemos na nossa infância. O que vem? Sim, O cheiro do bolo que a mãe fazia, o aroma, né, do bolo que a mãe fazia, uma cena em que você estava sendo abraçado por alguém, o que vem? Só vem aquilo que realmente você viveu por inteiro. Você sim, estava de corpo, mente e alma ali. com certeza. Então, e por que é tão pouco?
porque na maioria das vezes nós não estamos inteiros, nós não usamos os nossos 3 cérebros e nós não colocamos o nosso corpo em sintonia com o nosso cérebro e a nossa alma. E o quanto é importante fazer isso. E a gente só consegue fazer isso se você acolhe o tempo. Sim. O tempo da execução das coisas. É Nós incrível. precisamos sentir. É impressionante. Esse assunto, obviamente, é infinito, né? Não tem mais fim. Mas assim, a gente tem 10 minutos e eu queria ver contigo, falar para você falar, fazer convites para as pessoas, divulgar o seu trabalho. Estão sugerindo aqui, ó, para você escrever o quê? Que fizeram perguntas para você. Ah, nossa, eu perdi. Eu não consegui. Sandra, quanto tempo você sugere de planejamento que planejamento seja feito? Planejar a semana, planejar 3 dias, apenas o dia seguinte? Estão perguntando aqui. Diz aí. Planejamento, nós precisamos ter sempre uma visão global. Então, planejar a semana é uma coisa muito boa. Nós temos sempre que ter uma noção clara do que queremos na semana toda. Começar por aí já é um grande passo. Uhum. Mas eu acredito que nós faremos outras lives, Sim, eu é. também tenho o meu Instagram, eu tenho E- postado algumas dicas lá. Então, se vocês quiserem, né, sigam aí o Instagram, o Facebook também, e nós estaremos sempre, eu e a minha equipe, nós somos, que já tem até uma equipe, né? Carol Vilares está aí me Sim. ajudando, o Rafael. E nós estamos preparando um material bacana para ir disponibilizando nesse momento, entregando para todo mundo aí como conteúdo. Então, me seguindo já é um bom caminho. Mas eu queria, sabe, Diogo, eu queria Uhum. falar uma historinha zen, eu queria concluir a minha fala com uma historinha zen. Claro, por favor, o tempo é seu. Diga. É tão precioso falar sobre o tempo e sobre o estado de presença. E tem uma historinha zen que diz o seguinte: tinha um sábio muito sábio e admiradíssimo por todos. E um dia, um cidadão comum chegou para esse sábio e perguntou para ele: como você conseguiu ser tão sábio? O que é que você fez para ter tanta essa sabedoria? Aí o sábio disse: simples. Quando eu estou descascando uma laranja, eu estou descascando uma laranja. 100% da minha consciência está na faca, na casca e na laranja. Gostei. Então, Precioso. esse estado de presença é o importante para nós entendermos que esse momento ele é infinito. E Sim. eu, de verdade, Diogo, quero me lembrar deste momento lá na frente, quando alguém me perguntar: quando é que você fez a sua primeira live? Eu Foi estou com o Diogo. totalmente presente, pode ter certeza. É uma honra para mim, nossa, Esse é o tempo. é uma honra. Não, eu quero dizer para vocês que estão ouvindo, sigam a Sandra no trabalho dela, ela sempre está colocando dicas legais para a gestão do tempo, para a organização da sua rotina, e é algo que, quando a gente tem dificuldades, é uma coisa para mim que é desafiadora organizar o tempo, porque eu estou sempre improvisando as coisas, mas a ideia é que você planejar não significa limitar a sua liberdade, muito pelo contrário. Você ganha liberdade quando você se organiza na gestão do tempo. Então, façam isso porque você vai ter mais tempo para suas práticas e para poder elaborar o seu autoconhecimento com mais competência. Então, vão ouvindo a Sandra, entre em contato, ela dá alguns workshops, alguns cursos e se informem, né? E eu queria dizer, antes da gente encerrar, eu queria ler novamente a oração que eu li, pode ser? Claro.
Eu acho que tem tudo a ver e eu queria que realmente de tudo isso que a gente falou, são muitas informações que cada um de vocês que escutou essas mensagens, essas palavras, possam realmente comprar a ideia do que foi dito, porque eu preciso do seu compromisso também, não com a questão comercial, mas do seu compromisso como ser humano de fazer o melhor de você. Porque ao você fazer o melhor de você, você me faz bem, não é? E a gente se alimenta um do trabalho do outro, de ser bom, né? Na questão de estar disponível para o melhor, não é? Então, não é momento da gente fechar, embora a gente está vivendo momentos difíceis ou desafiadores, não é momento de fechar o nosso coração e nem a nossa mente para as dificuldades e ficar olhando só para o desconforto. É hora da gente olhar para frente e assumir que você é parte da solução e não parte do problema. E ser parte da solução é assumir esse lugar interno de confiança, onde você tem um conhecimento e precisa colocar ele em prática agora. E não se perder porque você não sabe o que fazer. Muito pelo contrário, você sabe o que fazer. E se tiver dúvidas, converse com a Sandra. Converse comigo. Nós estamos aqui para que a gente possa juntos construir um caminho seguro, né? Para todos nós, não é? E não existe quem é melhor, quem é pior. Existe o trabalho junto. E que isso fortalece demais. Então eu vou ler a nossa oração para encerrar. Pode ser, Sandra? Eu já agradeço desde já, porque assim, depois da oração, a gente vai se recolher. Muito obrigado a todos pela presença. Sou muito feliz por esse momento. Todas as quintas eu pretendo fazer uma live com uma pessoa querida. Hoje foi com a Sandra. E a gente vai conversando e tirem suas dúvidas com a Sandra ou comigo, se vocês quiserem. Estamos à disposição. Né? Quer falar alguma coisa antes, Sandra? Temos dois Não, quero minutos. só agradecer por você e por todo mundo que está aí ouvindo a gente. Muito Que bom. obrigada. Então vamos lá, gente. Se conecta de verdade, porque as palavras são de poder. Buscando por ti, encontrei eu mesmo. Por qual místico caminho me levaste, revelando que eu sou apenas tu. Construí as paredes do ego em minha consciência e tenho vivido separado do meu verdadeiro eu. Lancei minha sombra sobre tua luz e tenho caminhado na escuridão que eu mesmo criei. Mas em minha alma há o desejo de encontrar-te. Em minha visão introspectiva traz tua luz subjetiva. Minha luz subjetiva é tua orientação divina. Na luz da pureza interior, tens-te revelado a mim e vejo-me como eu transcendental. Nada é separado entre nós. Namastê, amo todos vocês, sintam meu abraço. E a gente se vê amanhã. Venham para as meditações, eu tenho que dizer o último recado, né? Nem falei das meditações. Venham para as meditações, entre em contato, a gente faz umas meditações todos os dias de manhã. Então, e as aulas, entre em contato para saber mais. E assim a gente constrói juntos. Tamo junto. Namastê. Namastê. Boa noite. Tchau, Boa gente. noite.